Olá, espero que esse vídeo lhe encontre bem. Eu me chamo Luísa Rodrigues Garbim, atualmente sou graduanda do 8º semestre do curso de Licenciatura em Letras, Língua Portuguesa, da Universidade Federal de Santa Maria, no Brasil, e em parceria com o meu colega Bruno Luiz Signori, atualmente mestrando do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria, gostaríamos de apresentar, então, o nosso trabalho intitulado A Importância da Literatura na Formação Cidadã, um relato a partir de rodas de conversa no ensino básico. Gostaria de dizer, antes de iniciar essa apresentação, que esse trabalho foi, então, desenvolvido de maneira conjunta entre mim e meu colega Bruno, mas, infelizmente, ele não pode estar presente hoje no dia da gravação da apresentação. Mas, como vocês vão ver durante o relato, ele esteve presente tanto na elaboração desses slides, como durante todo o processo de elaboração do material para a roda de conversa até a roda de conversa de fato. Então, para iniciar, a gente traz um sumário que mostra como a gente vai organizar a nossa apresentação. O primeiro tópico, a gente vai falar um pouco sobre literatura e educação e as bases teóricas e conceitos que fundamentaram a construção da nossa roda de conversa. Em segundo lugar, a gente vai, então, contextualizar como essas rodas de conversa aconteceram, onde foi e todos os detalhes, para, por fim, apresentar de fato como foi essa experiência em contato com os alunos da educação básica. Então, iniciando o tópico 1, intitulado Literatura e Educação, o texto basilar que compôs toda a filosofia, da estruturação dessa roda de conversa foi o ensaio chamado Direito à Literatura, do Antônio Cândido. Nesse ensaio, ele defende, então, que a literatura ela é um direito humano, ela é um bem imprescindível que todos os seres humanos devem obter o contato com a literatura, sendo vista, então, de fato, como esse direito básico e uma necessidade universal do ser humano, que deve ser tanto experienciada quanto valorizada por todas as sociedades em todas as épocas. Aqui uma citação, então, para contextualizar e ilustrar um pouquinho do pensamento do Cândido, que ele fala que talvez não exista um equilíbrio social, não haja equilíbrio social sem a literatura. Mais uma vez, reiterando a posição dele de como a literatura é um bem imprescindível para a formação do cidadão, para a construção social do ser humano. Então, passando para o próximo slide, a gente traz mais uma citação do Antônio Cândido, que foi uma das citações que inspirou, então, a elaboração dessa roda de conversa com os alunos, e eu vou ler para vocês. A literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob uma pena de mutilar a personalidade, porque, pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. O segundo e base fundamental, o segundo autor e conceito teórico, então, é o Hildo Cosson, a partir das noções que ele desenvolve na obra chamada Letramento Literário, Teoria e Prática. E nessa obra ele fala justamente que o processo de inserção do sujeito na cultura da escrita literária tem que ser visando não só codificar textos, mas formar os leitores para que eles possam se apropriar a partir do repertório que eles constroem do mundo de múltiplas dimensões sobre a literatura e aquele texto literário. Então, nesse livro, ele desenvolve o letramento literário, que consiste justamente nisso. Segundo Cosson, o letramento literário é uma forma de ultrapassar o simples ato de ler e compreender o texto escrito, porque ele envolve a formação do leitor crítico. Então, como as escolas podem, proporcionar esse espaço de formação não só do leitor, mas de um leitor crítico, que consegue se engajar com a literatura em diferentes níveis interpretativos e culturais a partir do letramento do conhecimento de mundo que o aluno vai adquirindo conforme a sua formação educacional e cidadã. A partir dessas duas bases, o Antônio Cândido trazendo, então, a questão do direito à literatura, desse contato com o texto literário, e o Hildo Cosson, no seu livro Letramento Literário, Teoria e Prática, trazendo a importância tanto de não só decodificar o texto literário, mas sim tornar-se um leitor crítico, e, a partir disso, o contato com a escrita também.
A gente elaborou, então, a pedido da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vicente Ferencena, uma escola localizada aqui muito próxima à Universidade em Santa Maria, explorar, né, esses dois elementos da escrita e da formação do leitor, da leitura, a partir de uma roda de conversa, trazendo as nossas experiências como leitores, mas também docentes e escritores, para trazer um pouco disso com os alunos e ouvir também eles por conseguinte. Então, essa roda de conversa aconteceu, como dito previamente, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vicente Ferencena, ela é localizada em Santa Maria, e a pedido, então, da professora regente da disciplina de língua portuguesa, portanto, eu quanto meu colega Bruno Luiz já desenvolvermos nossos projetos de estágio nessa escola e termos um contato com a comunidade escolar, houve esse convite, então, de participar da primeira jornada literária organizada pela escola e pela professora da disciplina de língua portuguesa, para fazer, então, essa conversa com as duas turmas de oitavo ano e as duas turmas de nono ano. Então, foi um momento, né, foram 4 rodas de conversas distintas, mas divididas em 2 dias. Então, no primeiro dia, a gente teve um período de 50 minutos de conversa com cada turma dos nonos anos, onde a gente abordou as questões de literatura, da leitura e da escrita. E no segundo dia, então, esse processo se repetiu, a gente teve 50 minutos de conversa com cada turma de oitavo ano, onde a gente abordou também os mesmos tópicos, tanto de leitura quanto de escrita. Aqui a gente tem um pouco dos registros fotográficos que a professora de português tirou, então foi no espaço da sala de aula. Em alguns dos dias, para algumas conversas, a gente usou o recurso do slide para trazer algumas frases, algumas imagens, e foi muito produtivo. Acredito que isso também foi um elemento que captou mais a atenção dos alunos, utilizar também esse recurso visual que outros registros. Então, nessas rodas de conversa, falando um pouco sobre a experiência e como isso ocorreu na prática, a gente conseguiu abordar tópicos, ainda que de maneira um pouco mais superficial, através do tempo, né, por conta do tempo que a gente tinha disponível. A gente falou sobre a importância da literatura e da leitura, indicações literárias baseadas na faixa etária dos alunos e em alguns livros que tanto eles conseguiam achar na biblioteca, no acervo deles, quanto em outras plataformas de maneira online ou bibliotecas públicas da cidade, a construção do hábito da leitura, como isso pode ser feito progressivamente, através da iniciação com gibis, mangás. Alguns trouxeram também a experiência deles, de como eles começaram a ler, o que eles leem hoje em dia. Foi um momento de troca muito importante, muito produtivo, para a gente também entender um pouco da percepção dos alunos, da visão deles para com a literatura, para com o que eles gostam de consumir, o que é extremamente produtivo para um docente ter a noção e, de fato, desenvolver esse conhecimento do que os alunos gostam de ler, do que eles gostam de consumir, e usar isso como o fomento mesmo para que eles entrem em contato com diversas manifestações artísticas, e, nesse caso, a manifestação literária. Também podemos registrar, falamos para eles sobre as possibilidades, as diferentes formas, os diferentes gêneros e maneiras de registrar literariamente a percepção deles para com o mundo, então, colocar a visão deles de mundo na escrita. Alguns também já escreviam e comentaram um pouco sobre como eles escrevem, o que eles gostam de escrever, o que chama atenção, como é esse processo de escrita deles, e, claro, por fim, o desenvolvimento artístico, que é algo que perpassa todas as formas de arte, e, com certeza, tanto a leitura quanto a escrita estão imersas nessa questão artística e social. Então, falando um pouco sobre como foi essa experiência, quais foram os resultados, entre muitas aspas, a gente percebeu alguns indícios através das reações, das manifestações, das falas dos educandos, justamente do que eles traziam para nós, porque não foi um momento de eu e meu colega lá na frente falando e eles ouvindo, foi um momento de troca muito interessante, onde a gente conseguiu aprender muito como docentes, que foi, então, possível propiciar justamente esse espaço de diálogo e da valorização da experiência literária, tanto da experiência de leitor quanto da experiência de escritor.
incentivando, ainda que em caráter inicial, por conta do tempo, a percepção de que a literatura é sim um direito fundamental, como traz Antônio Cândido, e uma prática artística indispensável para a formação sociocultural humana, como o Cosson propõe, que os livros de fato conseguem ampliar o nosso repertório de mundo, onde a gente não só decodifica um texto, mas sim aprende muitas coisas novas acerca de muita variedade de conhecimento através da literatura. Então, aqui as nossas referências utilizadas. E eu e meu colega agradecemos muito por assistir, para quem está assistindo aí essa apresentação, para a organização do evento, e desejamos uma ótima semana.